58 e já vamos falar de Hoshana Rabbah, né, irmãos? Que é esse o tema. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 58, primeiro. Clama em alta voz, não te detenhas. Levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia ou de dia em dia. Tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Só até aí, meus irmãos. Irmãos, nós vamos observar, irmãos, aqui, que nesse texto, Deus está falando que esse povo procura ele a cada dia. Só que nós vamos falar hoje de Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah, meus irmãos, é o 7º dia e último dia da festa de tabernáculos. Como nós falamos aqui com os irmãos, no Evangelho de João, quando Yeshua estava ali em Jerusalém, no capítulo 7, no versículo 37, já está aqui, meus irmãos, João fala da festa de tabernáculos e cita que o último dia é o grande dia. Olhe, meus irmãos, e no último dia, o grande dia da festa, festa dos tabernáculos, que está lá no versículo 2, que fala que a festa é a dos tabernáculos. Amém? Festa dos tabernáculos, no último e grande dia da festa, e Yeshua pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Por que que Hoshana Rabbah, que quer dizer a grande salvação, é o principal dia da festa, meus irmãos? É porque nesse dia vai ser fechado o livro da vida. E eu quero trazer para os irmãos aqui alguns elementos sobre esse dia de Hoshana Rabbah, que está aqui até no site do Morachá, amém? Que ele diz assim, meus irmãos, com muita propriedade, amém? O 7º e último dia da festividade de Sukkot, que é a festa dos tabernáculos, é Hoshana Rabbah, que significa a grande salvação. É o dia final do julgamento divino, quando é determinado o destino do ano iniciado 20 dias antes. Então, o ano começou em Rosh Hashanah, que é festa das trombetas. Nesse momento, na festa das trombetas, foi feito um julgamento, onde quem estava na posição diante de Deus foi inscrito no livro da vida. Quem não se preocupou em nada com Deus e fez maldade, esse daí foi lançado no livro dos ímpios. E uma maioria não foi lançado ainda em livro nenhum, porque Deus dá uma oportunidade. E ali em Yom Kippur, meus irmãos, é selado o nome dessas pessoas. De toda a humanidade, quando houve arrependimento, alguns vão ser inscritos no livro da vida também em Yom Kippur. Mas aqui, meus irmãos, como diz aqui no Morachá, esse dia de Hoshana Rabbah é o dia que Deus finaliza o veredito assinado em Rosh Hashanah, que é festa de trombetas, e selado no Yom Kippur. Diz também, irmãos, aqui o Midrash, que Deus disse a Abraão, nosso patriarca, se a expiação não for concedida a seus filhos em Rosh Hashanah, que é a festa de trombetas, eu a darei em Yom Kippur. Se eles não a conseguirem em Yom Kippur, lhes será dada em Hoshana Rabbah. Então, irmão, a última oportunidade vai se iniciar agora na terça-feira, meus irmãos, após o pôr do sol de terça-feira. Amém? E ele também diz aqui, irmão, que o profeta Isaías, quando ele fala em nome de Deus, ele declara, exatamente naquele versículo que nós falamos,
que o povo de Deus, o povo de Israel, me procuram dia após dia. E o Talmud de Jerusalém, no tratado Rosh Hashanah 4.8, explica que esses 2 dias são Rosh Hashanah, que é a festa de trombetas, o dia em que o julgamento celestial se inicia, e o outro dia é Rosh Hashanah, o dia em que ele termina. Amém? O Zohar, que é uma obra fundamental da Cabala, meus irmãos, ensina que Rosh Hashanah é o dia em que o veredito de Yom Kippur é finalmente selado e os pergaminhos contendo os decretos são entregues aos anjos que os distribuem. Consequentemente, Rosh Hashanah assume uma especial importância como um dia de oração e arrependimento. Só, meus irmãos, que o Rosh Hashanah, ele vai começar agora, meus irmãos, na terça-feira, logo após o pôr do sol. Então, o pôr do sol de terça-feira, anota aí, meus irmãos, é 18h01, 6h01 da tarde. Amém? E nós vamos explicar por que isso é importante. Porque o Tikkun tem que ser feito rapidamente. Porque o livro da vida, ele não é fechado no final de Rosh Hashanah. O livro da vida é fechado à meia-noite. Amém? O livro da vida é fechado à meia-noite. Vocês se lembram, meus irmãos, aqui em Apocalipse, meus irmãos? Veja bem o que está escrito aqui em Apocalipse. Amém? Em Apocalipse, capítulo 20. Apocalipse, capítulo 20. Ele é bem claro, meus irmãos, no último versículo, ele diz assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, irmãos, o livro da vida, que é fechado agora na terça-feira, meus irmãos, à meia-noite. E o detalhe, anota aí, irmão, meia-noite de terça-feira, de terça para quarta, não é meia-noite no nosso relógio, não. No horário bíblico vai ser às 11h36 da noite, à meia-noite, tá, irmão? O fechamento, você veja bem, irmãos, porque a meia-noite, quando a gente vê na Bíblia, não é a meia-noite, é um ponteiro em cima do outro, não. Cada dia tem a sua meia-noite diferente da outra. Amém? Então, a meia-noite agora de terça-feira, isso a gente consegue ver em alguns sites. Amém? Alguns sites judaicos. Então, você sabe que a meia-noite de terça-feira agora será às 23h36. Guarda esse horário também, porque é importante, tá? Então, você vê aqui no Apocalipse, meu irmão, que o livro da vida é que te livra do lago de fogo. Você está com o teu nome no livro da vida, eu tá lá, é que livra. E como que a gente vai estar com o nome no livro da vida? Tem que estar inscrito, selado e determinado, lacrado em Rosh Hashanah, meus irmãos. Amém? Então, observa bem, meus irmãos, a importância desse dia. Quando Yeshua fala aqui isso, meus irmãos, que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Isso aqui, irmão, é o destino de todo o rachá, de todos aqueles que não creram na Torá e de Yeshua HaMashiach. Amém? E aqui diz também, meus irmãos, louvado seja o nome do Eterno, que os comentários, aqui no site, ainda que nós estamos aqui observando, comentando com os irmãos, que os comentaristas esclareceram da seguinte forma a metáfora de anjos, pergaminhos e selos empregado pelo Zohar, para explicar o que decorre em Rosh Hashanah. Poderemos melhor entender o reino de Deus se compararmos seu procedimento com o de um governo humano. Quando um rei misericordioso emite um julgamento sobre seus súditos, ele busca formas de evitar a puni-los. Eles podem ter violado a lei, podem ter se revoltado contra seu regime, mas talvez haja circunstâncias atenuantes. Talvez os infratores sintam algum remorso, e isso seria uma garantia de que terão melhor comportamento no futuro, especialmente porque os erros passados lhe ensinaram lições que lhes ajudarão a construir um futuro melhor. Por isso que Deus ele ainda dá a oportunidade do Yom Kippur. Amém? Se o rei, ao examinar os autos do caso, encontrar razões para a clemência,
ele pode anular a acusação e declarar a inocência do réu. Mesmo em caso contrário, ainda há esperança. O réu pode ter testemunhas que se apresentem em sua defesa. É sensato que o rei postergue sua decisão. Sempre há tempo para condenar e punir, ao passo que uma decisão apressada pode ser irrevogável. Portanto, o rei aguarda paciente. Por isso que o Eterno dá essas 3 oportunidades, meus irmãos. Amém? E todas elas relacionadas ao livro da vida, que está aqui no Apocalipse capítulo 20, meus irmãos. Amém? E também não só no Apocalipse 20, no Apocalipse 21, Apocalipse 3 também fala do livro da vida. Amém? E aqui, meus irmãos, veja bem, o tempo passa e se o rei acabar encontrando razões para a clemência, ele emitirá sua decisão de absolvição, ainda que haja muitas evidências contra o réu e o veredito lhe seja desfavorável. O rei ainda assim adia sua sentença. Como o veredito não entra em vigor até que seja inscrito, selado e entregue, existe a possibilidade de que o réu possa demonstrar que ele se opôs à vontade do rei, agora que se tornou um servo leal. Por exemplo, suponhamos que o rei mande um mensageiro à casa do condenado e o mensageiro encontre ele extremamente envolvido em servir ao rei, cumprindo com devoção suas leis. O mensageiro retorna e diz ao monarca: certamente ele era culpado, mas hoje ele é outro homem. O rei concorda em anular o veredito. Agora, vamos para a realidade. Isso aqui foi uma ideia do julgamento. O reino celestial funciona de modo semelhante, mas a analogia não é precisa, pois Deus é onisciente e não precisa de mensageiro para saber o que fazemos, né, irmão? Primeiro, Deus não precisa enviar um anjo para saber o que a gente está fazendo, que ele sabe, ele vê o que a gente está fazendo e sabe como é que está nos nossos corações a hora que ele quiser. Como o próprio Yeshua falou em Apocalipse 2, Yeshua diz: eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Amém? Então, Yeshua não precisa de mensageiro. Ele está agora, nesse momento, vendo o rim e o coração de cada um de nós. Amém? Para ver se nós estamos sendo fiéis a ele. Mas vamos assim. Contudo, apesar da imprecisão da parábola mencionada, a analogia ajuda porque transmite a ideia de que Deus não pune automaticamente e imediatamente. Primeiro ele assina o decreto, depois sela o destino e só depois entrega seus decretos. O Todo-Poderoso dá ao ser humano tempo de mudar seu comportamento, possibilitando assim alterar seu destino. Em Rosh Hashanah, que é a festa de trombetas, a corte celestial julga todas as pessoas do mundo, meus irmãos, seja quem for. Se tiver algum esquimó lá no Polo Norte, é julgado nesse dia também. Os justos são julgados favoravelmente, e aqueles que estão em falta têm até Yom Kippur para se arrepender. Se o não fizerem, o veredito desfavorável é selado, mas ainda não é entregue. Isso só ocorre em Rosh Hashanah, o último dia da festa de tabernáculos. Por isso que ali no Evangelho de João, João fala, meus irmãos, o último dia é o grande dia da festa. Amém? Porque isso que eu estou falando aqui para os irmãos não é coisa da agora não, irmão. Na época de Yeshua, todo mundo sabia que esse é o dia que o livro da vida é fechado, meus irmãos. Por isso que no Evangelho de João é dito que o último dia é o grande dia da festa, meus irmãos. Porque o livro da vida vai ser fechado agora, depois da manhã. Amém? E você não pode, nem eu, nenhum de nós, estar fora do livro da vida. Por quê? O que define alguém se lançar no lago de fogo é o nome não está no livro da vida. Amém? Então, veja bem, meus irmãos. Então, nesse dia de Rosh Hashanah, o povo de Deus se reúne a orar para suplicar e cumprir os mandamentos da Torá. A festa dos tabernáculos, ela dura 7 dias. E é uma festa de alegria, que é por isso que ela é chamada de Zman Shirateinu, época do nosso júbilo. Mas, contudo, em Rosh Hashanah, que é o último dia da festa, chega a realidade, meus irmãos. Amém? É uma oportunidade porque o povo de Deus influencia os decretos divinos.
assinados em Rosh Hashanah e selados em Yom Kippur. Então, Rosh Hashanah, terça-feira agora, que o próprio Evangelho de João diz que é o grande dia da festa dos tabernáculos, amém? É a conclusão e culminação do período de julgamento celestial iniciado em Rosh Hashanah. Irmão, todo mundo, várias pessoas, leia aqui o Evangelho de João, o versículo 37, mas nunca ninguém se perguntou por que que o evangelista falou que o último dia da festa do tabernáculo é o grande dia da festa. É porque nesse dia é fechado o livro da vida, meus irmãos. Amém? E aqui, meus irmãos, e nesse dia que é fechado o livro da vida, Yeshua estava lá na festa, porque ele é que está presente nesse fechamento. É ele quem fecha o livro da vida, meus irmãos. Aleluia! E aqui, meus irmãos, veja bem, e por isso que Yeshua, ele fala aqui no verso 37, se alguém tem sede, venha vir e beba. E Yeshua está tentando salvar algumas pessoas antes que o livro feche. E aqui, meus irmãos, ele diz também aqui, assim, Rosh Hashanah é de importância extraordinária, é a oportunidade final para nós, individual e coletivamente, fornecemos amplas razões a Deus para anular quaisquer pergaminhos que contenham sentenças severas. Então, agora, meus irmãos, nós vamos falar do Tikkun de Rosh Hashanah. Amém? Nós vamos falar agora desse Tikkun, que é importantíssimo, meus irmãos. Amém? Que é feito aqui no Rosh Hashanah. Deixa eu falar para os irmãos aqui. Amém? Louvado seja o nome do Eterno. Amém? O Rosh Hashanah, você veja bem, irmãos. Você anotou aí, irmãos, que às 18h01 de terça-feira é o pôr do sol, ou seja, o início do dia de Rosh Hashanah. E nós temos que até às 11h36 fazer o Tikkun, porque 11h36 vai ser fechado o livro da vida. Então, o que acontece, meus irmãos? Nesse período de 6h01 até 11h36, o Tikkun, aqui diz, as comunidades, elas recitam todo o livro de Deuteronômio, o 5º livro da Torá, que expõe os preceitos do amor e reverência a Deus. Amém? Isso até a meia-noite. Presta atenção, meia-noite que vai ser 11h36. Nós vamos entrar aqui, irmãos, no Skype, por volta de umas 7h30, porque eu fui ver a leitura do livro de Deuteronômio, demora umas 2h30, por aí. E até meia-noite, até 11h36, não dá tempo para a gente fazer se pegar mais tarde. Então, umas 19h30, entre 19h30 e 20h, eu vou entrar aqui no Skype. Os irmãos que quiserem acompanhar e fazer o Tikkun, nós vamos aqui ler todo o livro de Deuteronômio. Amém? Como é que eu sei que demora 2h30 mais ou menos? Porque eu entrei no YouTube e entrei num site que fala áudio do livro de Deuteronômio. O áudio dura 2 horas e tanto, quase 3. Amém? Lendo normalmente. Então, para nós fazermos o Tikkun, porque o livro, o que vai depender o ano que vem, vai estar definido nessa noite de terça-feira. E o detalhe, o julgamento da parte material, irmão, de cada pessoa da humanidade é feito em Rosh Hashanah. Amém? Deus já mandou vários decretos, mas os decretos que envolvem a parte financeira, meus irmãos, a parte de sustento, a parte material é expedida em Rosh Hashanah. Então é nesse períodozinho que é expedido esse decreto, meus irmãos. Se você vai ter uma vida calma, se você vai ter uma vida agitada materialmente, se Deus vai fazer as coisas virem na tua mão, ou se você vai ter que se matar muito, tudo isso vai ser decidido agora. Tá bom, meus irmãos? Então, quem tiver que fazer refeição aí, faça até umas 7h30 no máximo, 7h20, para poder acompanhar a leitura de Rosh Hashanah. Amém? Para a gente terminar assim por volta de umas, talvez 10 horas, 10 e pouco.
Amém? Mas com segurança antes das 11h36. Então, meus irmãos, veja bem, mais detalhes importantes aqui de Rosh Hashanah. Veja bem, após a meia-noite, Deus vai expedir bilhetes que podem ser atenuantes. Veja bem, o livro é fechado à meia-noite. E ainda no dia de Rosh Hashanah, o que está no livro não pode ser mudado. Quem está inscrito está, quem não está, não está. Mas existem os chamados bilhetes, que são anexados ao livro, que podem ser atenuantes do julgamento desfavorável. Porque, irmãos, às vezes aconteceu uma coisa nesse ano na tua vida e você pensa assim, por que isso aconteceu? Porque foi decreto que Deus lançou lá na época de Rosh Hashanah, meus irmãos. Amém? Aquilo que Deus determinou em Rosh Hashanah agora vai influenciar a tua vida no ano que vai entrar. Então você tem que estar atento ao que vai acontecer agora. Amém? Então vão ser os bilhetes. Então, outra coisa interessante, durante o dia de Rosh Hashanah, que é a própria terça-feira, e não é feriado. Terça-feira não é feriado. Mas olha bem, o mais importante dia não é feriado bíblico. Você procura estar em espírito de oração, clamando ao Senhor, pedindo perdão para os bilhetes serem favoráveis. Amém? Após a meia-noite, o povo de Israel, aqueles que têm possibilidade, ainda leem o livro de Salmos inteiro, para os bilhetes serem benéficos. Mas o mais importante é fazer antes do livro fechar, que é o quê? O livro de Deuteronômio. Então, irmão, o mais importante é a leitura do livro de Deuteronômio inteira. Porque aqui mesmo no Morachá, ele fala exatamente, meus irmãos, sobre isso. Amém? Então, o povo de Deus recita todo o livro de Deuteronômio, o 5º livro da Torá, que expôs preceitos do amor e reverência de Deus, até a meia-noite. Após a meia-noite, e durante o dia de Rosh Hashanah, quando são expedidos os bilhetes, eles recitam o livro de Salmos inteiro e as Selirot junto também. Tá, irmãos? Então, são feitos todas essas situações, tá? Então, meus irmãos, quem que quiser fazer o Tikkun você sabe que é o reparo da nossa alma, para ir para antes do fechamento. E também o Tikkun para a parte material de você, meu irmão, minha irmã. Amém? Por quê, meus irmãos? Porque aqui você vai ver que esse arrependimento da terça-feira, enquanto a gente estiver lendo o livro de Deuteronômio, essa leitura tem que criar em cada um de nós o arrependimento sincero, tá, irmão? Não é uma coisa mecânica. À medida que Moisés está ali falando os mandamentos, que Moisés está dando as instruções, nós temos que entender que aquilo é para nós. E nós entendemos, e outro detalhe, nessa noite é que é feito o julgamento de prosperidade, tá? A provisão que será dada para cada um no ano que entra. Amém? Então, isso é importante também. Por que as orações também são feitas durante Rosh Hashanah? Porque nesse dia, meus irmãos, você está completando 51 dias desde o primeiro dia de Elu, no qual nós lemos o Salmo 27, tá, irmãos? E a maioria das comunidades vai encerrar a leitura do Salmo 27 nesses dias agora, ou Rosh Hashanah ou Shemini Atzeret, que é um depois do outro. Amém? Nós deveremos encerrar já em Shemini Atzeret, a leitura do Salmo 27, falei para os irmãos encerrar na sexta-feira de manhã, tá? Para nós aí já na sexta-feira à noite, já não precisa mais ler o Salmo 27, tá? Mas o carimbo, meus irmãos, vai ser dado em Rosh Hashanah. Amém?
Então, uma das maneiras que o povo de Israel, depois da meia-noite, fala um para os outros é: desejamos que vocês tenham bons bilhetes, porque os bilhetes vão ser distribuídos também durante o Rosh Hashanah. Tá, irmão? Então, eu desejo principalmente que você tenha teu nome no livro da vida, irmão. Para isso, tem que fazer o Tikkun, amém? E de Deuteronômio todinho, que esse que é o principal, irmão, porque o principal para o Eterno é o livro da Torá, amém? Então, a gente fazendo esse conselho do Tikkun é muito importante, tá, irmãos? Vamos então, meus irmãos, agora orar a Deus, em nome de Yeshua HaMashiach, tá, irmãos? Eu queria também falar para os irmãos, antes da gente orar, eu queria comentar com os irmãos aquela leitura que o Ana Berroa, né, irmão? Ana Berroa, vocês devem ter visto naquele vídeo que eu botei também para os irmãos, que cada versículo do Ana Berroa é uma parte da tua vida. Cada estrofe, amém? É uma parte da saúde, é uma parte da prosperidade, é uma parte da proteção, é uma parte para que você seja um profeta ou uma profetisa, ou seja cheio do Espírito Santo. É uma parte que não deixa o Satanás chegar perto da tua vida. Amém? Então, Ana Berroa é a oração mais poderosa que nós temos dentro do judaísmo. Amém? Então, nós vamos botar agora Ana Berroa, em nome de Yeshua, amém? Para nós orarmos a Deus em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Salvador. Amém. Deixa eu colocar aqui. Então, meus irmãos, e depois